semana online da Psicologia Corporal, Indo Além da Depressão, você aprenderá por que e como é possível, aliviar os seus sintomas depressivos, fazendo uso de uma coisa muito simples, da química natural do seu próprio corpo, e poder conquistar a desejada qualidade de vida e um maior bem-estar que sempre ansiou. E hoje você dará o seu primeiro passo. Hoje mesmo você olhará para os seus sintomas, hoje você perceberá a origem da sua depressão. E hoje mesmo você começará a transformar o peso que a depressão causa na sua vida e ter condições de levar uma vida mais leve, podendo trabalhar melhor, passear com a família, amigos, namorado, namorada, ou mesmo até ajudar outras pessoas a se livrar do sofrimento da depressão, recuperar a liberdade e o gosto pela vida, Utilizando um método simples e natural. Eu sou Alexandre Paiva, sou psicólogo, desenvolvo um trabalho de combate ao mal-estar da depressão. Eu vou te conduzir dessa ilha do medo, dos sintomas depressivos, para uma ilha paradisíaca do bem-estar. Porque vazio interior, falta de apetite, inércia, procrastinação, apatia, isolamento, muitas vezes tendo que se arrastar para fazer as coisas, até uma certa desilusão com o trabalho, com a própria vida, dentro de uma série de outras coisas. Mesmo que você não tenha sido diagnosticada como uma deprimida, um deprimido, ou mesmo você não se julgue sendo uma deprimida, mas que sofre de alguns sintomas que se parecem com uma depressão, aqui vai um pequeno e direto recado para você. Pode estar começando a desenvolver um quadro depressivo que vai surgindo de uma forma insidiosa e silenciosa, quase despercebida, e que, se você não cuidar a tempo, pode ter consequências muito graves. Você pode estar começando a não querer fazer as coisas e a participar dos eventos da vida. E hoje você vai poder perceber isso. Quanto mais cedo você começar a perceber isso e se dar conta disso, menos trabalho você vai ter que fazer para se livrar dessa depressão depois. Menos dinheiro você vai ter que gastar com tratamentos para se ver livre da depressão, numa fase mais aguda e mais grave, e as coisas ficam mais difíceis. Porque a grande verdade é que saúde é a prioridade na vida da gente. Se você não tem saúde, o que você poderá fazer na vida? Você fica paralisada. E, infelizmente, a saúde é uma das preciosidades que a gente só dá conta quando a gente perde ela e a gente vê o valor que ela tem. E eu tenho certeza que se você está aqui, é porque quer se cuidar. E isso é sinal que você sabe aonde quer chegar. Só que talvez você tenha pego o caminho errado, talvez. Afinal de contas, por mais que você saiba onde quer chegar, sem um mapa nas mãos, você fica dando voltas em círculos ou faz um caminho que não tem nada a ver e nunca vai te levar ao lugar que você está querendo chegar. Tá bom? E nesta semana da Psicologia Corporal, você poderá receber com exclusividade um mapa do alívio da depressão, para você consultar e fazer as práticas e os exercícios sempre que quiser. Você poderá exatamente saber quais os atalhos para a qualidade de vida que você está tanto ansiando, A estrada do bem-estar. Saberá como evitar os trechos de confusão mental que embotam a mente e evitar a procrastinação, a inércia, que é tão fácil de entrar e tão difícil de sair sem um mapa nas mãos ou sem um método correto. Acredite, mesmo que tudo pareça impossível de imaginar, como tudo na vida, com exceção da morte, eu te digo, tem solução. Você mesmo, sozinho aí, sem pedir ajuda para ninguém, saberá pegar o caminho certo, o melhor para você. E ainda poderá ajudar outras pessoas que se sentem perdidas no labirinto dos sintomas da depressão. E não é nada misterioso, não tem risco, não é complicado, muito pelo contrário. Com um mapa nas mãos é tão fácil chegar, tão fácil quanto fazer uma receita de bolo. Você tem os ingredientes ali, só que aqui esse caminho será único e sob medida para você. Pois você é uma pessoa única e este mapa te levará ao tesouro perdido, que é a sua saúde e o bem-estar de verdade. E aí você vai entender por que faz tanto sentido experimentar um tratamento antidepressivo totalmente natural e sem contraindicações, que possui os ingredientes necessários para a transformação da vida de qualquer pessoa que esteja sofrendo dos sintomas da depressão, sendo necessário, a princípio, o engajamento dessa pessoa no tratamento. Agora deixa eu contar como cheguei a esse método, como o criei e como ele funciona, tá? Eu já fui um profundo deprimido. Teve uma época na minha vida, por volta dos meus 30 e poucos anos, que o sentido da vida se perdeu. Eu era dono de uma empresa que começou a entrar num declínio a cada dia. Meu relacionamento amoroso também estava indo por água abaixo.
Meu pai naquela época estava muito doente e eu me sentia muito só, com poucos amigos. Passava por um momento de uma grande confusão mental que não me permitia enxergar um palmo à frente o caminho que eu deveria trilhar. Meu corpo doía tanto, em várias partes, nas juntas, nas articulações, que era difícil até mesmo entrar no meu carro. Eu acordava de madrugada e não encontrava saída para o meu estado. Chegava a achar que o suicídio era inevitável para me livrar daquela dor. Achava realmente que estava no fim da linha e que já tinha vivido o suficiente. Imagina, com 30 e poucos anos. Não contava com nenhum apoio psiquiátrico nem psicológico naquela época. E eu estava realmente só. Me sentia muito desamparado. Fundo do poço total, sem qualquer apoio. Já estava achando até que queria acabar na sarjeta, ia acabar perdendo tudo e não ter dinheiro para pagar as coisas. Quando de repente um livro chegou de surpresa na minha casa. Não tinha exatamente o nome do remetente, né? Eu não sabia quem eu havia mandado. Ele se chamava Não Temas o Mal, de Eva Pierracos. Você conhece esse livro? Quando eu abri o livro e quando eu li a primeira frase, eu gelei. Ela dizia assim: você deve estar achando que chegou ao fundo do poço, ao final da linha, que a sua vida está acabada. Mas não é nada disso. Nesse momento eu senti uma forte energia fluindo da minha cabeça até os meus pés, como um formigamento que corria pelo meu corpo. E aí eu continuei lendo o livro. Ele dizia: você apenas está entrando em contato com seu lado sombrio, oculto, escondido, que toda a sociedade está negando e nega. Nisso eu comecei a chorar bastante. E continuei a ler. Aquilo estava me tocando profundamente. O livro dizia: isso que você está fazendo, toda a humanidade terá que fazer no seu devido tempo. Todo mundo terá que atravessar o seu lado sombrio. Todas as desgraças do mundo nada mais são que os lados sombrios das pessoas projetados para fora de si mesmas. Cada um terá que reconhecer esse lado habitando o seu próprio coração. É assim o crescimento. Você está crescendo. Não tenha medo. Eu queria até abrir um parênteses aqui agora para levantar uma hipótese sobre a depressão. Seria a depressão um afloramento do nosso lado sombrio, obscuro, que a sociedade tenta esconder? Nesse caso, poderíamos transformar essa depressão numa oportunidade de crescimento, de integração, em vez de um poço lamacento que nos atolamos e atravessamos a depressão como se fosse um mar de areia movediça? Bem, deixa eu continuar a minha história. Nesse momento, acende uma luz dentro de mim, um insight, e percebo que havia atingido realmente o fundo do poço. E que a partir daquele momento começava a minha jornada ascendente. Agora eu tinha que subir, aliás, não podia descer mais. Veio imediatamente um bem-estar e uma sensação de positividade para com a vida. Sim, as coisas vão dar certo. Depois eu fui descobrir que aquele livro foi enviado por uma amiga como um presente surpresa. Muito amiga, né? Amiga fantástica. Ela não sabia que eu estava passando por isso. E não deu outra. A partir daquele momento as portas começaram a se abrir. Fui convidado por uns amigos para participar de workshops de crescimento que utilizavam técnicas da psicologia corporal e da bioenergética. Entrei fundo nesses workshops durante anos da minha vida, paralelamente que praticava as meditações ativas, que na verdade eu tinha conhecido desde os meus 18 anos de idade. Paulatinamente, a minha energia ela foi se transformando. Eu fui saindo daquela ilha do medo, daquele pesadelo que eu estava, do total desamparo, da falta de sentido, da minha confusão mental e do desespero, para a ilha paradisíaca da positividade, da afirmação da vida e do valor inestimável que é a nossa vida. Minha querida amiga, meu querido amigo que agora está me vendo nesse vídeo, acredite, a vida é uma oportunidade única e incrível que você está tendo nesse exato momento. E se você não está sacando isso nesse momento, é porque você deve estar passando por um certo bloqueio energético. E esse bloqueio, ele precisa ser dissipado. Foi exatamente com base nessa minha profunda experiência de vida. É lógico que associada aos meus conhecimentos e a minha carreira como psicólogo corporal clínico e também com toda a minha especialidade em terapia de grupo, que eu comecei a construir toda uma metodologia da psicologia corporal online para ajudar você também a atravessar certos aspectos da sua vida depressivos, ligados à depressão, certos percalços. Tratar a depressão não é nada fácil, porque a pessoa perde a energia e fica inibida da própria vontade de fazer as coisas. Mas se eu me curei, você também pode se curar. Se eu sair desse poço profundo e sozinho, você também pode sair dessa. Ainda mais agora contando com o meu apoio e com o apoio das outras pessoas que também passam pelos mesmos problemas que você está passando. Tem pessoas que ficam confinadas a tratamentos sem fim.
e que as sessões de psiquiatria e psicoterapia acabam sendo caras. E quase ninguém tem condições financeiras para ficar a vida eterna em tratamentos e continuar apresentando sintomas depressivos ou melhorando aqui, piorando outras coisas. Isso sem contar com o deslocamento que as pessoas têm de fazer para se tratar, né? Quem consegue pegar horas no engarrafamento da cidade ou acordar de madrugada para ir a um hospital para fazer um tratamento. Não é fácil, né? O deslocamento é muito difícil, leva muito tempo e cansaço. É totalmente inviável. Além disso, os tratamentos psiquiátricos, eles acabam se resumindo a remédios, não é mesmo? Os remédios interferem muito na química do nosso corpo e no funcionamento do cérebro. Às vezes são realmente necessários, eu não sou totalmente contra, mas trazem tantos efeitos colaterais que muitas vezes parece que trocamos alhos por bugalhos, ou seja, trocamos alguns sintomas por outros. Repito, não sou totalmente contra os remédios. Eles têm a sua função, mas possuem uma grande limitação. A grande limitação dos remédios é que eles não vão na causa do problema, eles vão nos sintomas. Os sintomas não são a causa. Por exemplo, uma febre é sintoma, mas não é a causa. Ela precisa ser controlada, porque não se pode elevar demais a temperatura do organismo. Mas ela não é a causa. Na depressão é a mesma coisa. Não se pode suportar demais os sintomas da depressão, porque eles embotam demais o sistema nervoso, deixando a pessoa apática e sem energia. Mas apatia, falta de energia, de apetite, são sintomas. Temos que ver o que está por trás desses sintomas. É como se nós fôssemos como um iceberg. Vocês já viram um iceberg? Apenas 10% dele fica à mostra na superfície do mar. E o restante, 90%, fica submerso na água, escondido, você não vê. O tratamento farmacológico atua apenas nesses 10% de nós mesmos que fica visível, que aparece, que são visíveis, que são os sintomas. Ou seja, é isso que eu falei. O restante de nós, os 90% obscuros, não são levados em conta. E é claro, o resultado disso não pode ser muito eficiente, completo, não pode ser integral. Você concorda comigo? E os remédios vão exatamente aí. Por um outro lado, as psicoterapias oriundas das psicologias mais profundas, elas vão na causa, mas elas levam muito tempo e são custosas. Ainda por cima, o paciente tem que se deslocar até o consultório do profissional todas as semanas. É conhecido também que os exercícios físicos regulares, eles são muito benéficos e eficazes no tratamento da depressão. E são mesmo. Há comprovações científicas que revelam que os exercícios aumentam a nossa quantidade de neurônios. Eles desenvolvem a nossa inteligência emocional. Ou seja, a nossa capacidade de lidar com os altos e baixos emocionais. Eles melhoram essa inteligência emocional. Isso é maravilhoso. Mas como fazer uma pessoa que sofre de depressão se animar, se motivar a praticar regularmente certos exercícios físicos? Bom, difícil, né? Aí tem a meditação. Hoje temos a maior comprovação científica que a prática regular da meditação é saudável e é boa para uma série de questões. Ela eleva a autoestima, regula a pressão arterial, melhora dores físicas, insônia, reduz estresse e ansiedade, e trazendo mais tranquilidade, né? E equilíbrio para quem está praticando a meditação, entre outros inúmeros benefícios que a meditação pode trazer. Além do fato que a meditação regular ela tem a capacidade de alterar as rotas sinápticas do nosso cérebro. Isso pode mudar todo o nosso circuito cerebral da dor e do sofrimento, conduzindo-nos a um maior bem-estar. Que é ótimo, isso pode funcionar muito bem no combate à depressão, não é mesmo? Práticas de meditações como, por exemplo, sentar em silêncio e imobilidade por cerca de 40 minutos a 1 hora, apenas observando o movimento da sua respiração, parece simples, não é? O problema é que se eu pedir para uma pessoa que sofre de depressão permanecer sentada por 40 minutos, em silêncio e imobilidade total, ela vai sair dessa experiência mais deprimida do que quando ela começou. Pelo simples fato que essa pessoa já vive a vida dela em certo silêncio e imobilidade, percebe isso? A depressão ela traz um silêncio amorfo, não é o silêncio criativo, e uma imobilidade na vida, ela está paralisada na vida. Meditação com imobilidade e silêncio para um deprimido pode se converter em veneno, porque vai acentuar os sintomas negativos, a pessoa vai ficar mais deprimida. Talvez você precise de algo mais direto, que possa fazer uma transformação imediata para o seu desconforto. Por isso que eu criei essa nova metodologia, muito simples e muito prática, mas que utilizei ingredientes especiais que farão toda uma diferença no tratamento da sua depressão.
Por exemplo, vou dar um exemplo, alguns exemplos. Em vez de exercícios físicos, eu adicionei os exercícios ontogeneticamente significativos. O que são eles? São exercícios próprios da psicologia corporal, desenvolvidos e aperfeiçoados ao longo de décadas, que, além de trazer os benefícios físicos de um exercício comum, ajudam a você a entrar em contato com o quê? Com conteúdos da sua história de vida. E por que isso é importante? Pelo simples fato de que a causa da sua depressão ela está inscrita e escondida na sua própria história de vida. Esses exercícios vão te ajudar e te conduzir para verdadeiros insights sobre a sua vida, onde você poderá compreender traumas que estão no pano de fundo da sua depressão. Assim como eu tive aquele insight quando eu estava deprimido. Por exemplo, em vez das meditações passivas e imóveis, adicionei as meditações ativas, que possuem os mesmos benefícios das meditações passivas, mas que energizam e revigoram o praticante. Tanto os exercícios ontogeneticamente significativos quanto as meditações ativas alteram a química do seu cérebro, tal como os remédios, porém sem as contraindicações. Sabe por quê? Simplesmente porque esses procedimentos utilizam a química fabricada no seu próprio corpo físico para atuar na sua transformação. E não é a química fabricada num laboratório, como é o caso dos remédios. Percebe essa diferença? Existem outras diferenças que eu vou falar no próximo vídeo. Eu adicionei também outros ingredientes importantes no tratamento da depressão. Eu trouxe o quê? O estado lúdico e a celebração. Observe as crianças. Você já viu alguma criança deprimida? As crianças estão sempre inventando alguma brincadeira, até mesmo quando vivem em locais inóspitos. Sabe por quê? Porque elas vivem sobre esses dois estados, o lúdico e a celebração. Elas estão sempre celebrando a vida e a energia que a vida dá constantemente para elas. E elas estão sempre vivendo o lúdico, a brincadeira, a alegria que é viver. E é justamente isso que eu quero trazer um pouquinho para o tratamento da depressão. E a celebração, sabe? Ele consegue trazer uma energia da alegria e às vezes coisas assim difíceis de lidar. Ele é psicólogo, né? Ele bota a celebração e isso é o que ele é o que ele faz, né? É muito bonito a gente ver essa coerência da pessoa, de viver aquilo que ele fala. O que agora? O contrário da depressão. E pelo fato da depressão já ser algo tão penoso para a pessoa que está sofrendo, não podemos nos aproximar dela, da depressão, com a intenção de amenizá-la ou curá-la com a mesma carga séria e pesada, porque assim nós vamos estar somando seriedade e somando peso a algo que está na escala do insuportável muitas vezes. Você concorda comigo quando eu digo isso? A depressão é um fenômeno tão complexo que não podemos atacá-lo apenas de um lado. Da mesma forma que o ser humano é extremamente complexo, pois é um fenômeno corpo, mente e espírito, precisamos agir de maneira bastante integrada para atingir a sua transformação. Toda a minha metodologia, ela está focada nesses três aspectos, mente, corpo e espírito. Mas me ouça, quando falo de transformação, não quero dizer que algo grandioso tenha que ocorrer na sua vida para fazer uma diferença no seu estado. Às vezes bastam pequenos passos, pequenas percepções, alguns pequenos insights que tornam-se poderosos elementos de transformação. Quer ver um exemplo? Uma aluna me escreveu dando o seu depoimento. Ela disse assim: posso dizer, Alexandre, que esse foi o meu melhor curso online. Aprendi muitas coisas e a melhor coisa é que eu não sou uma coisa usável e descartável. Conquistei um melhor conceito de mim mesma. Um tremendo insight, não é mesmo? Perceber internamente que você foi tratada como uma coisa, mas que você não é uma coisa. Esse simples e tremendo insight já é suficiente para você melhorar a sua autoestima e o seu bem-estar, pois sentir-se como sendo uma coisa deprime. Você concorda? Deprime. Esse insight não tem preço, porque essa compreensão não veio de fora, veio de dentro. Veio da própria história da vida dessa aluna, trazida pela prática do meu método. Quando compramos uma geladeira, ficamos felizes,
porque podemos gelar as nossas bebidas e conservar os nossos alimentos. Estamos agregando bem-estar às nossas vidas, né? Ao nosso dia a dia. Mas a geladeira veio do lado de fora. Ela tem um custo e você pode adquiri-la com o seu dinheiro. Você vai na loja, compra, dá o dinheiro e sai com a geladeira. Mas o insight vem do lado de dentro. Não tem como ser comprado diretamente. E não vai agregar apenas um bem-estar no seu dia a dia. Vai transformar a sua vida inteira, seu ser, que é a base de tudo mais que você experimenta na sua vida. Percebe isso? Você pode até comprar o meu curso online, meu curso meditativo, o antidepressivo natural. Mas você não pode comprar a compreensão interna que você não é uma coisa. Percebe? Uma outra aluna minha estava deprimida porque há muito tempo não conseguia se relacionar amorosamente. Se encontrava fechada para novos relacionamentos e através de uma prática da psicologia corporal, chamada Soltando o Peso do Passado, ela se deu conta que ainda estava ligada a um antigo namorado com a qual não havia fechado internamente o romance, apesar de estarem separados há anos. Tendo esse insight, escreveu uma carta ao seu ex-namorado, agradecendo por tudo que havia vivido com ele e deu por encerrado aquele ciclo. Se sentiu muito aliviada e percebeu que as suas energias se transformaram, deixando a aluna aberta e livre para conhecer uma nova pessoa. Com essa abertura, os estados depressivos alcançaram uma melhora significativa. Percebe como acontecem as coisas? Utilizando as mesmas técnicas que me ajudaram a sair do poço que eu estava, aquele poço escuro da minha depressão, associadas a toda a minha experiência como psicólogo corporal, clínico e de grupo, unindo conhecimento e experiência pessoal, criei uma rota para você ir além da depressão, para ajudar você a se mover para além da dificuldade que você se encontra nesse momento da sua vida. Você pode não ser um deprimido, no sentido de um diagnóstico psiquiátrico, mas você pode estar apresentando alguns sintomas que estão perturbando a sua vida nesse momento e que cada um tem a sua questão a tratar, ou seja, cada um tem a sua bola da vez, cada um tem seu calcanhar de Aquiles, não é mesmo? Como eu já comentei, uma das minhas alunas se sentia como sendo uma coisa, era coisificada pelos outros e por ela mesma. A outra estava presa no passado e fechada para novos relacionamentos. Você, por exemplo, pode estar vivendo uma situação parecida com essa. Ou pode estar vivendo uma vida com pouco sentido, ou vazia, ter passado por perdas significativas de pessoas queridas, ou de situações, emprego, casa, etc. Pode estar se sentindo presa na família, com os problemas familiares e com falta de liberdade. Pode estar perdendo a sua energia no seu dia a dia e não sabe por quê. Pode ser tantas coisas, mas o fato é que você deve estar insatisfeito ou insatisfeita com alguma coisa dentro de você, ou até fora de você, na sua própria vida, na sua própria situação de vida, e que você precisa ver isso, se dar conta disso. Caso contrário, o seu estado depressivo, ele vai piorar, ele tende a aumentar se você não olhar para isso. Eu trago aqui para você esse caminho seguro para o alívio da sua depressão, que não possui contraindicação, pois utiliza a química fabricada no seu próprio corpo. Lembrando que o combate à depressão se vence do seu próprio corpo e não na mente, porque a mente está muito embotada, confusa, carregada de pensamentos negativos que te roubam energia o tempo todo. Precisamos ir em direção ao corpo para obtermos vigor nesse corpo e energia para darmos os passos em direção ao bem-estar. Percebe isso? Nós temos que voltar para o corpo para podermos nos movimentar. Através dos trabalhos da psicologia corporal, das meditações ativas, do estado lúdico e da celebração, que eu comentei, vamos aprender o maior elixir contra o sofrimento e a depressão que ninguém jamais tentou. Mas isso não cai do céu. Se você permanecer com os braços cruzados, isso não cai do céu. Vamos precisar do seu engajamento para que a melhora aconteça, do seu sincero engajamento. É um processo simples, mas requer o seu esforço. Você vai ter em suas mãos um mapa com a rota para o alívio da depressão, ou de sintomas próprios da depressão. Mas você vai ter que trilhar o caminho. É bem verdade que com a minha ajuda e com o apoio de uma grande rede de participantes, mas você tem que trilhar o seu caminho, o outro não pode trilhar por você. Eu realmente acredito que cada ser humano nasceu para viver uma vida numa trajetória de celebração.
acredito na alegria, na saúde. A qualidade de vida deve ser o destino de todos nós, não a doença, porque a vida é o maior bem que possuímos. É uma oportunidade única estarmos vivos e existindo na forma da pessoa humana que nós somos. Isso é um verdadeiro milagre estarmos aqui. Você não pode desperdiçar essa grande oportunidade. Você precisa fazer algo realmente significativo para você mesma. Você não pode continuar nessa situação. Mamãe, sabia que um dia vai crescer e tudo vai ficar diferente? Porque por mais que a gente não perceba, às vezes se recusa a acreditar, o tempo voa. E com ele, mais do que a minha imagem, eu risco deixar de lado minhas ideias, meus sonhos, minhas vontades, minha essência. Esquecer quem eu sou. E você nem percebe. Você já pensou nisso? O problema é que a vida passa diante dos nossos olhos e a gente nem percebe. E depois, tarde demais, vai querer saber o que fez de bom, sem ter tempo de recuperar. Enquanto dá tempo, faça a sua vida valer a pena, antes que seja tarde. Meu objetivo aqui é levar este caminho seguro, sem contraindicações, utilizando a química natural fabricada no seu próprio corpo, ao maior número de pessoas possível. Você sabia que cerca de mais de 400 milhões de pessoas hoje ao redor do mundo sofrem de algum tipo de depressão? E que o Brasil tem acentuada prevalência nesses índices? A estimativa é que em 2030 esse quadro aumente consideravelmente. E você tem essa chance agora nas suas mãos. Mas e aquelas pessoas que não terão acesso a este conhecimento e estão sofrendo achando que não tem solução? Isso é realmente lastimável. Por isso, basta apenas que elas saibam que existe essa possibilidade também. Então, vai anotando já no papel o nome das pessoas que você quer ajudar, que você lembrou enquanto estava vendo esse vídeo. E compartilhe esse vídeo com essas pessoas, porque a divulgação deste trabalho é saúde e preciosa para a vida das pessoas. E é preciso fazer chegar a quem precisa. É preciso que se saiba que existem novas formas de se combater a depressão. E é real, é palpável, é possível. Mas o mapa, ou seja, com o mapa em mãos, não precisa mais ficar à mercê das alterações dos seus estados de humor. Porque você direciona a sua vida para a saúde e para o alívio dos estados depressivos. E a cada dia você vai deixando o sofrimento para trás. É um processo lindo energético. Vamos fazer uma pequena prática para você começar a sentir o sabor de uma melhora? Vamos usar o corpo nessa prática, tá? Então, a prática que nós vamos trazer nesse vídeo é uma prática muito simples e que já vai fazer uma boa diferença no seu estado de ânimo. As pessoas que estão vendo esse vídeo, que estão inscritas no nosso canal, já tiveram práticas semelhantes, já tiveram resultados em si mesmas incríveis que a psicologia corporal pode trazer. E nesse momento que vamos trazer a energia de volta para o nosso corpo, tendo em vista que quem está, nesse momento, sofrendo de uma paralisia, de uma imobilidade causada pela própria depressão, estados depressivos, a pessoa se sente paralisada na vida. A pessoa não pode literalmente caminhar, não pode caminhar em direção aos seus objetivos também. Ela se sente presa. E mesmo as que estão caminhando com muita dificuldade. Então existe uma forma da gente lidar com isso e trazendo energia para o nosso corpo. De que forma é? Já que a gente não pode caminhar em direção ao nosso objetivo, nós vamos fazer o quê? Nós vamos caminhar em direção a nós mesmos, ou seja, nós não vamos fazer nenhum movimento para fora, nós vamos apenas levantar os nossos pés, as nossas pernas e nós vamos começar caminhando com o nosso corpo no mesmo lugar. Procura para respirar profundo pela boca, usa a respiração pela boca, se ficar muito seca a boca, deixa um copinho d'água perto depois, que você possa tomar uma água, mas a respiração pela boca ela é boa, que ela traz mais ar para dentro da gente. E a gente pode puxar bastante ar e jogar lá no abdômen. Vamos fazer uma respiração que traz o ar lá para o abdômen. E esse ar, vamos imaginar que essa energia está descendo em direção às pernas, e nós estamos ficando agora com mais energia nas nossas pernas. E a gente continua caminhando sem sair do lugar. Já que eu estou sofrendo de depressão ou de sintomas próprios da depressão, eu não consigo sair do lugar, tudo bem. Então eu vou me movimentar no mesmo lugar onde eu estou. Vou trazer energia para o meu corpo aonde eu estou. Não vou correr na rua, não vou fazer exercício, não vou sair de casa. Já que eu estou aqui, estou paralisado, mas aqui eu posso pelo menos movimentar o meu corpo. E é o que eu estou fazendo. E respira fundo e continua caminhando no mesmo lugar. E caminha.
E agora nós vamos acelerar um pouco esse caminhar numa atitude de corrida, como se nós estivéssemos correndo, só que agora nós estamos correndo no mesmo lugar. E respira bastante ar lá embaixo na barriga. E caminha, batendo o pé no chão. Respira bastante ar. Isso, e vai parando devagarinho, sem parar de uma vez, vai parando. Sente a energia nas pernas, como as pernas ficaram mais vivas. Respira profundo, jogando bastante ar lá no abdômen. E vai parando. E vai parando. Até parar completamente os pés, as pernas. E aproveita para fechar um pouco os olhos. Quem se sente tonto, mantém os olhos abertos, quem está tonto. Quem lida bem com esse momento energético sem ficar tonto, pode fechar os olhos. E respira fundo. Apenas sente a energia que foi movimentada. Quem fez a prática, quem caminhou no mesmo lugar, pode estar agora sentindo a energia que foi movimentada dentro do seu próprio corpo. Sente como estão suas pernas. Sente como está sua respiração. Sente como estão seus pensamentos passando nesse momento. Qual a mensagem que eles trazem. Vai no topo da cabeça, com a sua atenção no topo da cabeça. Vê como está a sua cabeça. E vamos começar a descer energeticamente, com a sua imaginação. Você vai entrando dentro do seu corpo e vai descendo da cabeça. Sente o seu rosto por dentro. Sente o seu pescoço, seu peito, seus ombros, seus braços, suas costelas, sua barriga, sua pelve. Vai descendo. Suas pernas, suas coxas, seus joelhos, suas duas pernas, a canela, o pé, vai até lá embaixo no pé. Sente o pé em contato com o chão. Esse exercício é para fazer descalço. E vai abrindo os olhos agora, sentindo a firmeza dos seus pés no chão e a força e a energia que foi movimentada num simples exercício de correr e de andar no mesmo lugar. Sente essa firmeza e pode andar um pouco pelo local que você estiver, na sua sala, no seu quarto. Respira fundo, põe o peito para cima, abre o seu peito, põe a sua cabeça erguida agora. Então, como você está se sentindo agora? Comente aqui embaixo. Fala como você está se sentindo depois dessa prática. Dá o seu feedback. Seu feedback pode ajudar as outras pessoas também. Não quer dizer que você esteja se sentindo bem. Pode ser que você não esteja se sentindo bem. Mas escreva aqui embaixo nos locais que tem para você deixar a sua mensagem e dá o seu feedback pra gente. Ok? Então ficamos com essa prática por aqui. No próximo vídeo teremos outras práticas. Ok? Fique atenta ao nosso próximo vídeo da semana Indo Além da Depressão. No próximo vídeo eu vou falar do problema da má cognição, da deturpação mental que causa a depressão. Dessa nuvem negra que ronda o deprimido, que paira sobre ele, formada pelos pensamentos negativos, autodepreciativos e autodestrutivos. Vou dar uma prática simples para identificar e eliminar esses pensamentos. Não perca! Compartilhe esse vídeo, essa página da Semana da Psicologia Corporal, Indo Além da Depressão, com todos os seus amigos do Facebook e com as pessoas que você sabe que nesse momento estão sofrendo desse mal-estar da depressão, ok? Tenho certeza que você poderá ajudá-las também compartilhando esses conhecimentos com elas, tá? Vamos juntos no alívio da depressão. Vamos juntos na rota do bem-estar, ok? Até o nosso próximo vídeo.